Boa tarde a todos, sempre agradecidos por tanto que recebemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, o capítulo Bem-aventurados os puros de espírito, aliás, os puros de coração. Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente e que lhe revela sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Esse trecho do Evangelho, esse trecho tão sublime do Evangelho, João Evangelista, o querido discípulo, fala-nos as palavras de Jesus, tão profundas na sua simplicidade, com tanto ensinamento, com essa riqueza de informações da espiritualidade que ainda engatinhamos no seu compreender, no seu entender, chamam a si a infância intelectual da humanidade, a nós. Jesus submetia as almas, aos homens de boa vontade, a sua terna e misteriosa autoridade. Então vejam só, vocês se sentem atraídos por Jesus? Não se trata de crer instintivamente e obedecer cegamente. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Aqui a gente sai dessa questão dogmática que foi tão incutida durante tantos anos, séculos e séculos em nós, e o convite, para amarmos e instruirmos uns aos outros,
O amor, a caridade, a mediunidade deve ser praticada cristamente. Então, que não haja dúvida com relação a esses ensinamentos, né? Quando Jesus submete as almas à sua misteriosa autoridade, implica exatamente isso, essa lei de amor, essa instrução, esse conhecer-se a si mesmo, esse entender, né? Como entender, o que compreender, né? Então, é muito importante para nós isso. Sigamos sempre agradecidos pelas dádivas e bênçãos, pela presença dos benfeitores e pelas manifestações tão ricas de amor, fé e esperança que elucidam e confortam as nossas vidas. Assim sigamos. Continuando o estudo do livro Os Mensageiros, no capítulo anterior, no posto de socorro, André compartilhou conosco as paisagens espirituais que estão conforme a influenciação dos filhos de Deus que os habitam. Também desfrutamos da elucidação de Alfredo sobre uma tela magnífica, idealizada e executada por um nobre artista cristão, em uma cidade espiritual muito ligada à França e produzida por um artista retido no círculo carnal. Muitas das obras humanas que conhecemos como originais aqui na Terra são cópias pálidas da espiritualidade. No capítulo de hoje, depois de alguns minutos utilizados no serviço da higiene reconfortadora, Aniceto pergunta a Alfredo sobre as impressões dos serviços em geral e responde: excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é o de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos dedicado. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados enormemente. As massas de sofredores são incontáveis. Isso é muito atual. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao seu lado, disse André. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Aniceto conhece a nossa história. Sentirei contente em relatar algumas lembranças. Aliviarei o coração uma vez mais e talvez aproveitarão alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. Ismália era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício e minha companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com que eu tinha inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo os laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Eu via o mal nos mínimos gestos de Ismália e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição
que permaneceu certa noite ao lado dos nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Nunca me propus a verificações sérias. Embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martírio-lógio moral. Deliberei então a volta, fixei residência no Rio e eduquei os filhos, conservando a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Anos rolaram quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante, que confessou o crime odioso e pediu perdão, que infelizmente não pude conceder. Procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior que devo esforçar-me para alcançar. Desde muito, dediquei-me aos serviços no posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Como o próprio Alfredo disse, a calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Aprendemos muito nesse capítulo, não é? E tenhamos cuidado com aqueles que exercem sobre nós profunda influência. A obsessão é conceituada pelo Espiritismo como o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores que o procuram dominar. Os bons espíritos não impõem nenhum constrangimento. Vigiai e orai, diz-nos Jesus. Lembremos disso. E quando nos depararmos com a calúnia, façamos uma verificação séria para não sermos injustos. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Por essa razão, Alfredo disse:
Infelizmente, não pude conceder o perdão. Aproveitemos alguma coisa da experiência de Alfredo, que resgata crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdeu a paz, o lar e sua devotada companheira, envenenando a si próprio. Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Boa tarde a todos, mais um sábado juntos, novamente para esse encontro, e vamos então retomar aqueles apontamentos que trouxemos na semana passada, em que a equipe de Eurípides, junto da qual estava o Manuel Filomeno de Miranda, foram visitar umas furnas, umas cavernas, para que houvesse ali o convite à mudança antes que aquela cidade, digamos assim, toda aquela região fosse transplantada para regiões do exílio. Então é justamente o momento que vivemos, essa separação do joio do trigo. Aqueles que não se empenharem em mudança serão atraídos, serão conduzidos a outros ambientes. Então é isso que nós estávamos vendo e vamos continuar. Não concluiu o pensamento quando alguns bestas feras se aproximaram agressivos e tentaram atacar o nobre missionário do amor, porém se detiveram imobilizados por estranha energia. Então, o Eurípides estava conversando justamente com o chefe, digamos assim, dessa cidadela, dessa região. E aí vários espíritos com aparência de bestas feras, pelo padrão vibratório, pela situação em que se tem colocado, surgiram ali no ambiente. As agaias e pedras, lixo e quanto estava próximo foi atirado como chuva de ódio sobre nós. Tudo, porém, pairava no ar, escurecendo mais o recinto sombrio. A cena imprevista causou estupor, especialmente quando o dominador gritou para os seus guardas. Alguns com aparência canina, outros lupina. Arrastem-nos até aqui, mais próximos de mim, para esbofeteá-los. Diversos aproximaram-se com estardalhaço, como se ali fosse uma arena de combate, porém, quando saltaram sobre o nosso pequeno grupo, ficaram paralisados no gesto ameaçador. Eurípides aproximou-se espontaneamente do palanque onde estava o arremedo de trono e disse com serenidade sublime: aqui vimos em paz, com o objetivo de ajudá-los a mudar de atitude, encaminhando-os à luz do divino amor, e somos agredidos pelo ódio e pelo medo que a todos domina. Jesus é o Senhor, e ninguém o vence, porque é a luz do mundo e a porta para a salvação. Por que o odiais? São perguntas que são feitas justamente para dar a oportunidade daquele que está nessas condições colocar para fora os sentimentos. São as chances abençoadas que são dadas a todos, independente do padrão vibratório mais inferior, menos inferior. A algaravia era ensurdecedora. A massa espiritual imensa, porque atraía outros passantes atormentados, estava enfurecida e descontrolada. Alguns gritavam com medo, supondo estarem diante de figuras dos deuses mitológicos e devastadores, também infernais, e mais poderosos do que esses que os infelizes citavam, e ajoelhavam-se, arrastando-se pelo piso imundo. Vociferando e com os olhos em brasa, o algoz ergueu sua lança primitiva e o escudo ameaçadoramente, descendo alguns degraus e vis-à-vis, quer dizer, frente a frente, deteve-se diante do apóstolo sacramentano. Odiamos o seu governante e construímos esse reino para a justiça das suas vítimas.
todos que aqui residimos, estamos em processo de recuperação dos males sofridos pelos seus representantes de Jesus. E hoje desejamos que todos vivam o gozo sem fim que ele tentou inibir com a sua falsa pureza. Destruiremos a memória do farsante da cruz, apresentaremos as suas e as misérias dos seus seguidores, que foram impostos às sociedades dos tempos passados através da história. Não cessaremos ou diminuiremos o nosso avanço, especialmente do grupo que logo mais seguirá na direção das criaturas humanas, para exterminar os desventurados que a eles se apegam. Então, é justamente o propósito de que todos ali, equipes e equipes, viessem aqui à crosta para atormentar aqui a humanidade encarnada, né? Neste momento, ouvimos um alarido de vozes incontáveis que formavam uma espécie de exército que se preparavam para atacar os seres humanos, ampliando o pavor da pandemia e dos atos criminosos que estavam atingindo as famílias desajustadas nos lares. Então, o Manuel Filomeno está colocando que já vivemos momentos tão difíceis, né? Pela própria doença propriamente dita, as consequências desse vírus e mais os desajustes que muitos lares estão vivendo por um despreparo emocional para lidar com tudo isso. E eles então intencionavam amplificar toda essa situação para ganhar campo e levar todos ali a uma vida sem regras, sem valores. Esses são os propósitos. E esse algoz continua: eu venci Roma, depois destruí suas igrejas absurdas e devassas, matei os seus adoradores, voltei e comandei milhares de homens, implantando o terror e a destruição durante a Idade Média. Eurípides coloca: o irmão blasona a respeito do passado que não anulou Jesus. Então, ele está mostrando que ele está tendo uma leitura exagerada do que ele conseguiu. Por quê? Jesus não foi anulado, diz Eurípides, né? Mas o desmoralizamos, renascendo muitos de nós sob a sua proteção e da falsa igreja, reduzindo a crença pela ignorância e pelo ódio. Ele está colocando que muitos se ligaram ali à igreja e mal intencionados, então, elambearam, digamos assim, o nome de Jesus. No entanto, adiu Eurípides, ele voltou com os seus abençoados discípulos, os missionários, para reabilitar o mundo ingrato, e agora sua doutrina ressurge através de nós, os imortais. Enquanto acontecia o confronto, pude notar a presença na multidão de alguns dos nossos companheiros que aguardavam no local reservado ao reencontro e foram atraídos à sala do formidando debate da luz contra a treva. A situação fazia-se cada vez mais grave, rica da beleza, da fé do nosso benfeitor, de tal forma que, ante os fatos extraordinários que aconteceram com os agressores, passou a influenciar os tementes encarcerados que não entendiam exatamente a ocorrência. O ambiente tenso e exudando baixíssimas vibrações ante a mente cristã do nosso grupo, foi permeado por tênue claridade que não apenas se misturava na densa névoa, como envolvia o combatente do Evangelho. Nesse comenos, ouviu-se um estrondo estranho na imensa caverna que ficou repercutindo nos diversos cômodos daquela caverna, né? Assustando os residentes. Tive a impressão, essa caverna são as regiões trevosas do nosso planeta, constituído de muitas cavernas semelhantes. Tive muito pior que as regiões umbralinas, são as regiões cavernais, infernais, de espíritos de padrão baixíssimo.
tive a crueldade, aliás, tive a impressão de que o furioso controlador da cidade iria atacar fisicamente o antagonista, tão próximo se acercara numa transformação monstruosa de um gigante lendário e destruidor, quando profundamente compadecido, Eurípides lhe disse: meu irmão, aproveita este momento. Jesus espera por ti. Rende-te à sua misericórdia e liberta-te do ódio que te consome. Nunca, berrou o adversário, persegui-lo-emos até a consumpção dele ou a nossa. Não se trata de uma questão banal. São séculos de rancor e luta, sendo que desta vez nossos exércitos, espalhando o horror e o crime entre aqueles que se lhe vinculam. Então, são séculos de rancor e luta, sendo que dessa vez nossos exércitos espalhando o rancor e o crime entre aqueles que se lhe vinculam. Então, eles dizem que estão ali mais preparados, ampliando essa guerra. Muito em breve daremos as ordens de comando e iremos pessoalmente dirigir a ofensiva. Não me venha também com truques circenses, paralisando os nossos membros, lembrando-se de que são invasores de propriedades que lhes não pertencem. Desnecessário informá-lo que também disponho de recursos dessa e de outra natureza. Ato contínuo, voltou-se na direção dos espíritos imobilizados, em atitude viva de agressividade, porque houve um momento ali que quando todos aqueles súditos desse algoz se voltaram contra a equipe de Eurípides, suas mãos paralisaram no alto, naquela atitude agressiva, e eles permaneceram nessa atitude, né? Então é nesse ponto que nós estamos vendo, ato contínuo, voltou-se na direção dos espíritos imobilizados em atitude viva de agressividade e enunciando algumas palavras que pareciam cabalísticas e fazendo gestos algo ridículos, devolveu-lhes os movimentos a ponto de tombarem no chão. Nós sabemos que o mal também conhecem as técnicas, as leis, né? Eles também se utilizam de uma forma indevida das mesmas leis. No mesmo instante, os visitantes que representavam o Senhor concluiu a nossa visita. Cumprimos com o nosso dever. Ainda é tempo, desde que ao sairmos daqui já não teremos alternativa se não transplantarmos a cidade para a região do exílio que receberá os maus. Então, fica muito claro aqui que o objetivo foi um despertar, uma tentativa, né? Porque essa cidade seria transplantada para o exílio. Caminhando vagarosamente entre os aturdidos, então a gente tem muito hábito de falar doutor Eurípides, né? Mas aqui nós temos que desvinculá-lo da encarnação que para nós ele foi doutor Eurípides, né? Então eles tratam aqui como Eurípides. Eurípides, então, caminhando vagarosamente entre os aturdidos, alguns choravam e pediam apoio, outros gargalhavam bestializados. Retornamos à entrada, onde encontramos os demais companheiros e fizemos o caminho de retorno. A noite estava banhada pela palidez de uma luz turva, que mal vencia algumas camadas carregadas de densas vibrações inferiores. Eu continuava profundamente emocionado com tudo de que participar, especialmente com a coragem da fé e do amor do abnegado irmão Eurípides. Acercando-se de Spinelli, disse-nos: a visita fazia parte do nosso programa. Nada, porém, deveríamos anunciar antes, em razão de muitas dificuldades que poderiam impedir a sua execução. Então, os detalhes dessa visita não foram passados por grupo, justamente dadas as dificuldades que enfrentariam.
Neste momento, em diversos conglomerados desta natureza, nossos grupos estão realizando algo semelhante e a continuar por todo o planeta, preparando os acontecimentos do futuro. Então, aqui ele está relatando que equipes e mais equipes estão visitando essas cavernas infernais, que Dante provavelmente visitou alguma ou algumas dessas regiões e nos trouxe, né? Ali no inferno, na Divina Comédia, ele foi levado em espírito pelo Virgílio, se não me engano, né? Ele foi levado para nos trazer esses relatos, e isso tem aturdiu a muitos, mas são situações que não são para apavorar, e sim para conscientizar, o que seja a importância de mantermos o nosso padrão vibratório para não cairmos nas garras da crueldade e nos tornarmos como esses tantos irmãos nossos, espíritos de natureza divina, criados por Deus, acompanhados por Jesus e, no entanto, fizeram dos seus corpos humanos aparências animalescas, né? Pelo padrão vibratório e pelo prazer em sentir-se assim, animalizados, para mais dominar, para mais assustar e trazer para o seu domínio. São aparências, são condições que seus perispíritos adquiriram, que trarão dificuldades, muitas lutas para o retorno à aparência humana. A mudança planetária será radical, porque o progresso é inabordável e ninguém pode detê-lo, porquanto está entre as maravilhosas leis de Deus. Que saibamos executar as tarefas que nos competem e servem de auxílio aos serviços de mais alta magnitude. Nós vamos então buscar, para fechar esse grande aprendizado, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá: já vimos em outros momentos, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, são como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino de Deus, no reino dos céus. O Espírito da Verdade, quando nós ouvimos, quando essa mensagem que veio do Espírito da Verdade e que Kardec coloca ali no prefácio, quando nós vemos o Espírito do Senhor, que são as virtudes do céu, como um exército imenso que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, entendamos que é uma equipe que trabalha para Jesus. E essa equipe veio comandada no plano da encarnação, como encarnado por Kardec. Então toda essa equipe esperava a voz desse comandante do exército, Allan Kardec, que como encarnado foi o que viabilizou esta luta abençoada.
desses tempos do Consolador. Foi Kardec que trouxe o Consolador para a Terra. Foi através do seu trabalho, do seu esforço. Então, é esta voz, essa ordem de comando, né? Comandando o exército, convidando a todos o Espírito do Senhor. Foi Ele que deu essa abertura para que tudo se concretizasse na Terra. E vivemos hoje a todo vapor os tempos do Consolador. Que possamos, queira Deus, na nossa pequenez, mas colaborarmos de alguma forma, engrossando essas fileiras desses mensageiros abençoados que estão apostos, nos ajudando aqui na crosta, outros tantos visitando essas cavernas, outros tantos visitando as regiões umbralinas, outros tantos nos hospitais, outros tantos nos lares, onde haja ali a necessidade, estão eles para nos ajudar a passar com menos dor, porque Jesus dizia, por misericórdia esses dias serão acalmados. Jesus nos passa essa confiança. Então que confiemos, que agradeçamos a Deus e consigamos fazer a nossa parte, não sendo pedra de tropeço, mas colaboradores. Que fiquemos em paz.